choque, né? Glória a Deus, graça e paz, queridos, tudo bom? Daqui uns tempos, com esse frio, vai ter que servir aqui café com leite, né? Achocolatado. Amém. Quantos aqui de vocês creem que Deus tem uma palavra personalizada para você? Algo específico, rema, direto para você. Amém? Você crê que Deus é um Deus pessoal? Que enquanto Ele está falando com seu irmão, Ele está falando com você ao mesmo tempo? Amém. Abra seu coração para que Deus possa fazer isso essa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Acho que eu não estou me ouvindo um pouco, mas tá bom. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a presença doce do Senhor, para que o Senhor venha, Espírito Santo, trazer muito mais do que um mero ensinamento, Pai, muito mais do que letras ou palavras, mas que o Senhor venha trazer a vida do Senhor. Eu clamo, Espírito Santo, porque eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer aos meus irmãos na mesa do Senhor, mas só o Senhor pode servi-los, só o Senhor pode trazer o pão que realmente alimenta eles, só o Senhor, Pai, pode realmente trazer vida, edificá-los, construir sobre eles o propósito e o plano do Senhor. Que seja feito essa noite como o Senhor predeterminou no teu concílio, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O tema da mensagem hoje é liderança bem-sucedida, uma liderança bem-sucedida, né? Eu creio que se você ainda não é um líder, ou se você nem deseja ser um líder, às vezes você, né, é líder em alguma coisa, em alguma área, pelo menos você é líder, né? Nem que seja líder do cachorro, você é líder do cachorro, do papagaio, alguma coisa você tem que liderar, pelo amor de Deus, né? Mas o que eu vou falar vai valer também, né, para todas as áreas. Eu creio que alguns pontos vai falar realmente para outras áreas, mas é algo específico realmente em cumprir o propósito de Deus, sabe? Uma liderança bem sucedida dentro do plano e do propósito de Deus. Eu queria 1 Samuel 17, 26, eu queria ler. Se você quiser anotando, nós vamos ter alguns pontos e vai ser muito importante você anotar, muito importante mesmo. Primeiro Samuel, capítulo 17, o verso 26. Antes de nós lermos, eu queria que você entendesse uma coisa. Antes de nós nos tornarmos um líder, antes da gente exercer a liderança, nós devemos ser um líder já em nosso coração, nas nossas atitudes, né? Nós vamos aprender aqui com a história de Davi, né? Foi grandemente usado por Deus e ele conquistou ali a totalidade daquilo que Deus tinha, né, para o povo de Israel. E ele pôde estar cumprindo aquilo que Deus tinha para ele. Então, né, seguindo uma liderança bem sucedida, nós vamos aprender com ele, né? A gente aprende a mexer no carro com o mecânico, né? A gente aprende a escovar o dente com o dentista. Então nós vamos aprender a jogar bola com o jogador de vôlei, né? Tô brincando, não. Nós vamos aprender a uma liderança bem sucedida com Davi, né? Alguém que deu fruto, que mostrou isso para nós. Então eu quero que você entenda que mesmo que você não é um líder ainda, isso serve claramente para você, porque eu creio que o nosso coração e a nossa vida, ela deve demonstrar resultado da vida de um líder antes mesmo de exercer a função de líder. E nós vamos ver isso na vida de Davi. E aqui Davi ele estava, né, lá pastoreando as ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do pai dele, pastor de ovelhas. E a Bíblia já fala que ele matava leão por causa de ovelha. Ele matou um leão, um urso, né, por causa de ovelha. E um rapaz jovem, a Bíblia fala que ele não tinha feição de soldado, né? Ele não tinha aquela postura de soldado, e era por isso que ele não estava na guerra, como os irmãos dele mais velhos.
E Davi, ele já tinha esse coração, sabe, de dar a vida dele por aquilo que estava sendo confiado a ele. Ele já tinha o coração de um líder. E aí Samuel foi, né, unge ele. Deus manda ungir ele como rei. E aí, naquele momento, Deus derramou o selo sobre ele. Falou: você vai ser o rei de Israel. Mas quantos anos depois Davi passou a ser rei, né? Demorou muito ainda para que ele assumisse aquele propósito completo, para que ele completasse o plano de Deus para a vida dele com relação a ser rei. Demorou ainda para isso. Então quero que você pense o seguinte: ele já tinha o coração de um líder, ele já tinha o coração de um rei antes de ser rei. E você vai ver comigo. Primeiro ponto: um líder bem sucedido, ele precisa estar com o coração focado em Deus o tempo todo. Aqui em 1 Samuel 17, 26 fala assim, ó: Davi perguntou aos soldados que estavam ao lado. Aqui Davi, ele foi levar os queijos lá, né? Os mineiros só focam nos queijos. Davi foi levar os queijos lá para os irmãos. E aí eu imagino, né, se fosse outra pessoa, ia falar o quê, né? Falar: para ir para a guerra eu não sirvo não, para levar queijo eu sirvo, né? E ele foi. Aí ele chega lá, né, e deixou, a Bíblia fala que ele deixa com quem estava quem cuidava dos alimentos. E aí tá aquele alvoroço lá, né? O Hulk da época tá lá desafiando todo mundo e desafiando o povo de Deus. E na verdade, Golias, ele estava fazendo uma afronta contra Deus. Não era só contra o exército. Que ele falava assim: aonde está o Deus de vocês para livrar vocês da minha mão? E aí Davi, ele entendeu a afronta. E aí Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberam o homem que matara esses filisteus e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu falando sobre os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E aqui, né, o irmão dele já fica com a dor de cotovelo, né? E aí Davi, ele fala assim: quem que é esse cara aí para desafiar Deus? Naquela hora o coração dele de rei, o coração dele estava focado em Deus. Ele não queria só o que eles estavam oferecendo. Ele se irritou por ele estar se levantando contra Deus, né, contra o povo de Deus. Então aqui é o primeiro ponto, né, que o líder, ele precisa ter o coração focado em Deus. Sabe, se a gente não tiver um coração completamente focado em Deus e no propósito dele para nós, sabe, nós não vamos progredir. A gente não vai crescer no propósito de Deus para nós. E o segundo ponto é que o líder, ele tem que estar disposto a sofrer qualquer coisa pelo que lhe é confiado. Davi já tinha esse coração antes de ser rei. E é aqui que eu falo, nós precisamos ser líderes antes de exercer a liderança. Nós precisamos ter o coração e a postura antes de ter a função. Sabe por quê? Porque não é a função de liderança que vai te fazer um líder. Davi já era um líder antes de ser rei. Ele já era rei antes de ser rei. Aí você fala: mas por quê? Primeiro, porque ele já se arriscou para morrer diante de um leão e de um urso por causa de ovelha. Por causa de uma ovelha. E eu aprendo com ele, porque eu ia ficar assistindo, comendo pipoca, ele arrebentar a ovelha. Você acha que eu ia lá? Não ia mesmo. E ele não, ele dá a vida dele. Banana não. Banana tá caro. E aí ele dá a vida dele, né? Aí quando não bastasse, depois que ele cresce, 1 Samuel 23, 1, 5. Em 1 Samuel 23, do 1 ao 5, né?
fala assim: quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. E aí eles foram. Imagina só, você está com um bando de gente que nem soldado enfiado numa caverna, e é esse povo todo vendo você como líder deles, e você está em choque, porque você está fugindo do rei, né? E o rei botou o exército de todo o reino atrás de você. Você está com uma pressão enorme, um problema pessoal, e você também tem um problema ministerial. Então ele tem aqui a pressão do rei sobre ele, né? Da justiça que o rei queria fazer contra ele, e também tem a pressão das pessoas que estavam esperando cuidado dele, das pessoas que estavam esperando proteção dele. E aqui o povo fala, né? E aqui eles perguntam para ele, assim: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila. Que estão falando aqui, nós já estamos ferrados aqui, nós vamos lá, vai morrer todo mundo. E aí Davi, com o coração, sabe, capaz de sofrer, capaz de se doar, né, para salvar vidas, capaz de se doar, né, por amor a vidas, ele decide obedecer ao Senhor. Ele fala: não, eu mesmo aqui, ferrado, fugitivo, eu vou lá. E aí ele vai e salva, né? E às vezes a gente precisa aprender isso. Essa disposição de sofrer perseguição por causa do ministério, de sofrer perseguição por causa de um discípulo, de sofrer um ataque ou uma mordida de uma ovelha, né? Um discípulo que te ofendeu, ou alguém que tá te ferindo, que está te atacando, ou um problema pessoal, ou um problema com a justiça, qualquer tipo de problema. Não pode te impedir de salvar vidas, de servir vidas. Amém? Nós temos que ter essa disposição como Davi. Ponto 3 nosso é o seguinte: o líder de sucesso, ele não deve pular etapas para concluir o propósito de Deus para a vida dele. Davi, ele teve muita oportunidade de tomar posse do trono. Muita, não foi pouca, né? Ele teve muita chance de matar Saul, né? Deus entregou Saul na mão dele várias vezes, e ele não pulou etapa. E ainda assim, depois que Saul morreu, quando o filho dele, né, que estava vivo ainda, o último filho vivo, ele ainda assim não foi. Eles já estavam assim, né, no fim, já estavam completamente acabados. Davi tinha toda a chance, né? Era como roubar doce de criança. E aí ainda assim ele fala: não é esse meio. Quando Deus achar que eu vou assumir o trono, é nessa hora que eu quero assumir. Nós não podemos pular etapas, né? Davi, ele soube viver cada etapa da vida dele, né? Cuidar dos poucos ali na caverna, treinar os poucos. Ele soube viver cada etapa. E às vezes, sabe um problema que a gente patina muito? A nossa vida com Deus, na nossa vida profissional, em todas as áreas da nossa vida, é em pular etapas. Nós pulamos etapas, nós achamos que estamos indo mais longe, mas nós estamos caindo no buraco. Não dá certo. Depois a gente tem que subir tudo de novo, voltar lá atrás e recomeçar tudo. Então, sabe, querido, viva a vontade de Deus hoje para a sua vida. O que Deus está esperando de você hoje? Ah, Deus falou que eu vou ser rei, amém, vai ser rei, mas o que Ele quer de você hoje? Eu vi uma etapa da minha vida, né, recente agora, logo quando eu comecei a vir, né, a fazer parte aqui da Igreja da Paz e tal. Aí passou poucos meses, eu comecei a sentir uma vontade de tocar bateria, de aprender bateria. Eu nunca tinha tocado bateria na vida, né? E aí eu vi que não tinha ninguém, eu falei: Deus, esse desejo é seu e tal. Aí Deus falou que era para mim, né, para mim ir e tal, que...
Aí eu falei, Deus, mas não é isso o meu chamado, sabe? Não é isso que eu desejo. Não foi para isso que o Senhor sempre, não é isso que o Senhor sempre colocou no meu coração. O que eu sempre desejei é ganhar vidas, é cuidar de muitas vidas, né? É pregar e viajar o mundo e tal. Aí Deus foi e me fez aprender com Davi. Falei, olha só, tudo que Davi viveu, né? Davi, antes de ser rei, ele foi escudeiro do rei, ele teve que tocar para o rei, né? Foi soldado, foi general de guerra. Ele passou tantas coisas até que ele chegasse a ser rei. E aí Deus me falou, sabe, filho, até você chegar ao ponto do centro da minha vontade, do que eu tenho para você, a minha vontade também é que você sirva onde tem necessidade no reino. Você é meu filho, e o que eu espero de você é que você cuide daquilo que é meu. Aí abri meus olhos, sabe? Falei, não, é verdade, Deus. E às vezes a gente acha que a gente tem que fazer o que a gente quer, né? Por que eu estou falando? Você vai fazer o que você quer, o que queima, arde no seu coração. Mas nós somos filhos de Deus, querido. Nós estamos aqui para cuidar das coisas de Deus. A gente espera que o quê? Que um anjo venha aqui e toca a bateria, que um anjo venha aqui, né, e limpa as cadeiras, um anjo vem aqui e recebe as pessoas na porta. Não, é nós, né? Princípio de mordomia. Então nós precisamos não pular etapa, porque Deus ele realizará tudo no momento que Ele desejar, se estivermos obedecendo às direções dEle. O líder de sucesso, ele não faz nada sem a comprovação de Deus. Tudo que Davi ia fazer, ele perguntava para Deus: é para mim lá? É para me salvar eles? Outra hora ele fala: o Senhor me entregou eles nas minhas mãos. Deus ele sempre consultava, não só no início, porque no início, né, quando ele estava fugindo de Saul e que o carinha lá estava com o colete sacerdotal para ajudar ele lá com as pedrinhas, e ele toda hora consultava as pedrinhas lá, né? Toda hora ele consultava a vontade de Deus. Falava: Deus está nisso, Deus quer isso, sim ou não, é para ir, não é? Mas mesmo depois disso, né, ele sempre continuou, e esse foi o grande segredo para que ele concluía a vontade de Deus. Presta atenção, o reino é de Deus, certo? Imagina você estar numa obra. Quem é o dono da obra? É Deus, certo? Aí Deus ele quer construir uma obra, ele tem um projeto de construção. Aí você entra para a obra. Se você não tiver conhecimento da obra dele, como você vai fazer o que ele quer? Eu estou falando que você já reformou alguma coisa na sua casa. Se você já passou uma coisa chamada raiva com o pedreiro, você vai me entender. Ou você fala assim: querido, olha, assim e tal, e ele parece que entendeu tudo. Não, maravilha, pode deixar, ixi, vai ficar perfeito. Aí você vai e compra o piso do melhor e tal. Aí você chega lá, nossa, não tem nem o que você fazer, já está posto, já está feito, né? O dinheiro está perdido e às vezes tem que até mandar parar de fazer e perder o dinheiro se você já pagou ele. E às vezes, sabe, a gente sem saber a vontade de Deus para nós, fazemos a mesma coisa no reino de Deus. Ficamos caminhando por um lado, não é o que Ele quer. Ficamos mexendo e gastando tempo com coisas que não é o propósito dEle, que nós não vamos concluir a obra dEle. Então nós precisamos de quê? De saber a vontade dEle, seguir as direções dEle. Esse é o segredo, não é? Ter a comprovação de Deus para fazer qualquer coisa. E o que mais um líder de sucesso precisa ter é humildade. 1 Samuel 17:17. Nós vemos que Davi ele tinha um coração muito de Deus mesmo, viu? Por isso que a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 17:17 fala assim: nessa ocasião Jessé disse a seu filho: pegue uma roupa de grãos tostados, 10 pães e leve depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me uma garantia de que eles estão bem.
E aí Davi foi. Imagina só, Davi, ele já tinha sido ungido rei. Imagina o coração dele, vou ser rei de Israel. Deus me ungiu como rei e tal. Aí o pai dele fala que vai levar os queijos para o seu irmão lá. Querido, o entregador de queijo para rei de Israel está muito longe. Você não acha? Ele podia falar assim, tá. Para ir para a guerra eu não sirvo não. Mas para entregar queijo eu sirvo. Não vou também não. Mas não, ele vai, né? E tem esse coração humilde de se submeter, sabe? E aí o irmão dele ainda chega lá, o irmão dele ainda xinga ele só de perguntar ainda. E aí ele com o coração todo humilde falou, será que eu não posso nem perguntar? Eu só estou perguntando, né? Não sabia ele que estava conversando com o Hulk. Nós precisamos ter humildade, sabe, querido? Humildade de nos humilhar, sabe? Humildade de fazer o que for preciso para ganhar o coração dos nossos irmãos, sabe? Fazer o que for preciso mesmo para que Deus se manifeste em nós. A humildade vai fazer total diferença, sabe por quê? A Bíblia fala assim, porque Deus, Ele resiste ao soberbo, mas concede o que aos humildes? Graça, favor imerecido. Quando nós deixamos a humildade, nós estamos deixando o favor imerecido, a graça de Deus se retirando de nós. E outro, um líder de sucesso, ele deve ter muito amor no seu coração. O que a gente não pode falar de Davi é que ele é um cara mau. Aí você fala, o cara fazia mó chacina, né? Matava igual os mercenários, e aí anda assim. Mas ele tinha um amor muito grande no coração dele. Quando os caras vão lá, né, e Joabe mata Abner, que era o general, né, que estava com o filho de Saul, promovendo o filho de Saul. E aí ele fica muito bravo com Joabe, muito bravo. E ele faz luto por causa de Abner. Querido, Abner era inimigo dele. Não era nem amigo. Não hora nenhuma, sabe, fez nada de bom para ele, não tinha nada. Estava ajudando, né? Estava ajudando o filho do Saul. Tava na cabeça de todo mundo, estava indo contra Davi. Então ele morrer ia ser o quê? Favor, né? Aí Davi não. Davi chora, faz luto, rasga suas roupas diante de todo mundo, se humilha por causa disso. Nós vemos um coração muito de amor quando Saul morre. Imagina só o cara que perseguiu, queria matar ele a todo custo, né? Que ao mesmo tempo que beijava o rosto dele, já voltava para matar ele, e ele tinha a capacidade de amar. Meu Deus, nós precisamos realmente ter um coração de amor, sabe? Sabe por quê? Porque nós vamos se deparar com todo tipo de pessoa, sabe? No seu trabalho, na escola, em qualquer lugar, nós vamos lidar com todo tipo de pessoa que teve todo tipo de criação. Se nós não tivermos um coração de amor, sabe, nós vamos acabar entristecendo o coração de Deus. Eu posso falar, quando você se fere com alguma coisa, quem está sendo barrado, impedido é você, sabia? A pessoa, ela não tem o poder de te parar, mas você se ferindo por causa de algo, você pode barrar a sua vida, né? Você consegue parar tudo. Eu não sei se alguém aqui já sentiu, né, quando você tem algo para resolver com algum irmão, enquanto você não resolve, parece que nem orar dá para orar, né? E nós precisamos, sabe, jamais deixar isso acontecer. Nós vamos ter esse coração de amor, sabe? E se nós tivermos coração de amor, sabe, nem se ferir você vai, né? Você vai ser capaz de amar. Davi, ele honrava e valorizava a presença de Deus a todo custo. Davi, ele, quando traz a arca, né, ele faz de tudo para trazer a arca, e traz a arca, todo mundo já conhece a história, ele entra dançando, tira as roupas lá, né,
de rei. E ele está expressando aqui, olha, sabe, eu como rei, ou não sendo rei, independente do que eu sou, a nível social, independente de como as pessoas me enxergam, a única coisa que importa para mim é honrar o Senhor. A única coisa que importa para mim é dar valor à presença de Deus. Um líder que não dá valor à presença de Deus a todo custo, ele não alcança nada. Não alcança. Não alcança, porque o favor de Deus se retira dele. Quando o pastor pregou, né, aquele domingo sobre a glória de Deus, a maneira em que a gente lidar com a glória de Deus, e quando nós nos damos de maneira errada com a glória de Deus, traz morte para nós, morte espiritual, né? Nós precisamos realmente aprender, sabe, a dar o valor que a presença de Deus tem. E eu estou falando porque eu tenho aprendido muito, sabe, com Deus, e às vezes o Espírito Santo tem tratado isso na minha vida, porque às vezes eu ia orar, eu ia fazer meu TSD, aí eu sentava assim e tal, e meio relaxava, e aí ali eu acabava, né, dando uma cochilada santa, cochilada santa, né, gente? E aí às vezes assim, algumas posturas minhas mesmo de orar, sabe, eu estava ali orando, estava passando um tempo com Deus sozinho, mas algumas posturas, sabe, minha, não estava expressando um valor, sabe, na presença de Deus. E aí depois o Espírito Santo começou, né, a me chamar a atenção para isso, e aí comecei a mudar a minha postura. Eu falei, não, vou orar. E eu comecei a orar em pé, comecei a orar andando, né, comecei a orar sentado, numa postura mais desperta. Nós precisamos, sabe, querido, valorizar a presença de Deus, porque às vezes, se Deus ele tivesse presente em carne e osso, nós agiríamos de um jeito no nosso TSD. Mas como ele é invisível, nós agimos de outro. Nós precisamos aprender, sabe, a lidar com o Espírito Santo, como ele de fato é real. Nós só não vemos, mas ele é real como se estivesse de carne e osso. Isso é uma coisa que me ajuda muito, sabe, que estava compartilhando com os jovens. É a imaginação. Querido, a imaginação foi algo de um presente que Deus deu para o homem. Sabe, quando eu vou pro meu TSD, eu imagino realmente o Espírito Santo ali. Eu imagino o Espírito Santo sentado do meu lado, e eu olho na direção dele, e eu torno ele real. Na minha imaginação mesmo, eu torno ele real. Mas não é porque eu torno ele real, eu sei que ele é real, eu tenho conhecimento, eu só não estou vendo. Mas eu decido, sabe, tornar ele real ali. Isso me ajuda tanto. Isso me ajuda tanto a focar, a não me distrair, sabe? Porque aí você tem a ciência de que ele está ali, ele está olhando você, esperando você falar. Ou ele está falando com você, então você não fica assim no mundo da lua, entendeu? Pensando na pizza à noite, ou sei lá. Você consegue pensar nele, consegue focar nele. Então eu gosto de agir assim no meu TSD, isso me ajuda muito, sabe? Olhar para ele. Eu imagino realmente Jesus, o Espírito Santo, olho para ele e falo com ele, né? E às vezes algumas pessoas já me pegou orando e parece que eu estou doido. O último ponto que você deve se atentar muito. Davi falhou quando ele perdeu o foco. Davi nunca tinha deixado de ir numa guerra. Ele sempre estava todas. Nem que ele ia só para conquistar, para chegar lá e falar assim, né? Eu estou chegando, mas ele nem lutou, mas ele ia em todas. A primeira batalha que ele não vai, o pau quebra pro lado dele. Ele vê a mulher lá tomando banho, né? Aí fica encapetado lá e sai sassaricando com a mulher. A hora que ele se deu o luxo de perder o foco, foi o suficiente para ele tomar uma rasteira. Sabe o que o diabo está esperando de nós? É 1 minuto de distração para te fazer perder o ritmo e para poder te jogar uma cilada. É só o que ele precisa. É quando você se sente assim, sabe aquele, você vai saber do que eu estou falando agora. O momento que você está muito envolvido na obra. Às vezes você veio para o culto, ou você tem que arrumar alguma coisa para a cela, e você está ali envolvido. Aí de repente passa, você não tem mais nenhum compromisso. Aí você faz seu TSD ali de manhã, mas aí depois você está desconectado da obra.
Está desconectado de qualquer tipo de serviço, de qualquer tipo de, de compromisso, de trabalho com Deus. E aí nessa hora, a gente acaba se desfocando. Aí a gente, segue o nosso dia normal. Você conversa normal com as pessoas, assiste, chega em casa, já toma um banho, deita no sofá, já vê aquela TV, come o prato, tal. Quando vê, já chegou, já está tarde da noite, aí você vai, ora para dormir, paz, me deito, logo pega no sono, amém, dorme. E aí, essa rotina desfocada do reino de Deus, é o que o diabo precisa, para te impedir de viver o propósito de Deus para você. O que eu estou falando não é que isso vai te fazer menos crente ou mais crente. Presta atenção. Eu estou falando de viver o propósito de Deus para a sua vida. De estar no centro do que Deus tem para você. Quando Davi se desviou do foco, quando ele se deu o luxo de ficar no palácio, foi o suficiente para ele tomar a rasteira. Não desfoque, querido. Não desfoque do que Deus tem para você. Tem uma mensagem do Luciano Subirá que fala assim: perseguidores de alvos. E nós precisamos criar esse instinto, sabe, de perseguir o propósito de Deus. E quando eu falo perseguir, não é que ele está fugindo de você, mas de traçar ele, sabe? Colocar um óculos assim que só dá para enxergar ele e viver isso. Tudo o que o diabo mais... Querido, presta atenção. Na época dos apóstolos e do povo, já tinha, eu imagino que já tinha algum tipo de distração, né? Mas a vida deles o que era? Trabalhar, no que trabalhava e comer. E as festas, quando tinha festas, Mas o povo judeu, ele tinha guardar o sábado, Tinha a reunião na sinagoga, mas a vida dele era trabalhar e comer. Aí Jesus vem e fala assim: vem, me siga. Vou te fazer pescador de homens. Ele só trabalha e come. Fala, agora não vou trabalhar, vou comer do meu jeito. Bora. Mas hoje, sabe? Quando Deus fala assim: vem, eu vou te usar para mudar a história de Rio Claro. Ele fala assim: vem, larga a TV, larga o computador, larga o celular, larga tudo. E vem. O diabo conseguiu muito o nosso tempo. Muito do nosso tempo. Nós precisamos criar um santo desespero com isso. Cada minuto, cada hora que passa, é um tempo que você está perdendo de viver mais de Deus e de correr em direção ao propósito de Deus. E eu, quando eu entendi isso, sabe, criou um desespero em mim, porque às vezes eu tenho que mexer no Facebook por causa das coisas da igreja, postar alguma coisa no Facebook ou compartilhar. E aquilo lá, queridos, você me perdoa assim a palavra que eu vou falar, mas parece que tem um demônio naquele negócio, que ele encapeta o dedo seu assim, que só vai fazendo assim, Parece que, não sei, parece que tem um trem fazendo assim o seu dedo assim, puxando para baixo. E aí quanto mais você vê, mais você quer ver. Misericórdia. Aí a hora que eu comecei a ver isso, falei: Deus, tira daqui. Fechei, larguei o celular, falei: nossa, misericórdia. Sabe, isso não é radicalismo. Isso é valorizar o tempo que Deus deu. Valorize o tempo que você tem, amém, querido? Fique de pé. Quero orar por você. Grandes homens de Deus frutificaram grandemente por conta que suas vidas estavam totalmente voltadas para um único propósito: viver a vontade de Deus. Quando a sua vida estiver completamente voltada em viver o sonho de Deus, você de fato vai viver ele, amém? Porque o que Deus faz é isso. Você quer viver meu sonho? Então tá. Mas então a primeira coisa que você faz: entrega o controle da sua vida para mim. Aí você prepara que o chicote vai estralar, você vai chegar lá, mas ele que comanda.
Quando ele falou para os discípulos assim, ó, eu tenho um propósito a você, mas o propósito é seu, de vir me seguir. A obrigação é sua, vem, me segue. Quando Jesus, ele falou, olha, eu te ungi a rei. E aí Davi começou, só piorou as coisas depois que ele virou rei. Depois que ele foi ungido a rei, só piorou as coisas, né? Passou o perrengue. Mas o que ele estava dizendo? Você quer ver meu propósito? Está disposto? Então entrega sua vida no meu controle. Deus precisa nos controlar, amém, querido? Feche seus olhos. E nessa hora você possa pensar naquilo que Deus tem para você, naquilo que queima no seu coração. Pense naquilo que arde no seu coração em fazer para Jesus. Eu não sei o que, só você sabe. Visualize o sonho de Deus para você. Visualize assim o que eu diria da plenitude do chamado de Deus. Que no caso de Davi era sentar no trono. Era reinar sobre Israel. Visualize o sonho de Deus para você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos entender, Pai, o que nós precisamos fazer e a caminhada que devemos viver para seguir o Teu propósito. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por revelação personalizada e vivificada na vida de cada um agora, de acordo com cada sonho e com cada projeto, de acordo, Pai, com cada visão que cada um está tendo aqui do sonho do Senhor. Desperta, Pai, em nós a disposição de nos desprender e nos desligar desse mundo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, coloque em nós um santo desespero de aproveitar cada segundo para estar com o Senhor e cumprir o Teu propósito. Nós clamamos ao Senhor, não nos deixe, Pai, ser cegados por esse século. Não nos deixe, Pai, ser paralisados pelas distrações da nossa década, do nosso século presente. Não nos deixe, Senhor. Mas, Senhor, gera em nós um santo desespero de gastar para o Senhor cada minuto do nosso dia. Seja no trabalho, seja no banheiro, seja a caminho, seja na volta. Todo o nosso tempo seja Teu, Pai. Para que dessa maneira nós possamos declarar com a nossa vida e com o que nós fazemos do nosso tempo, o quanto o plano do Senhor tem valor para nós e o quanto nós estamos dispostos a pagar um preço por Ele. Porque assim como a palavra do Senhor diz, Pai, que um homem encontrando uma pérola preciosíssima em um terreno, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele terreno para adquirir a pedra. Assim, Senhor, nós queremos vender tudo o que temos. E o que mais temos de valor é o nosso tempo hoje. Nós queremos vender todo o nosso tempo, toda a nossa vida, entregar toda ela para adquirir a pedra mais preciosa, que é o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela vida do Senhor em nossos corações nessa hora. Obrigado pela vivificação da Tua palavra em nossos corações agora, em nome de Jesus.